O sono, ou a falta dele, é hoje uma das grandes preocupações de saúde com impacto na rotina de milhões de brasileiros. O ritmo de vida agitado, o estresse, as preocupações financeiras, a violência, o excesso de redes sociais, tudo isso tem impacto na saúde mental e, consequentemente, nas nossas horas de repouso. Buscando uma solução, muitos insones apelam para medicações como os benzodiazepínicos ou os remédios da chamada classe Z. O mais conhecido deles é o Zolpidem. E acabam usando esses remédios sem acompanhamento médico e exagerando na dose, o que traz sérias consequências. Profissionais e sociedades médicas soaram um alerta e a Anvisa e a Academia Brasileira de Neurologia publicaram regras e diretrizes para prescrição e venda desses medicamentos. Hoje, a gente conversa com a doutora Andréa Bacelar, neurologista da Academia Brasileira do Sono. Ela vai explicar que regras são essas, como podemos nos livrar dos vícios nesses medicamentos e qual é a forma correta de tratar a insônia. Eu sou a doutora Thelminha e está começando mais um podcast do Bem-Estar. Bem-vinda, doutora Andréa. Olá, Thelminha, tudo bem? Doutora, a gente falou na abertura sobre os benzodiazepínicos, sendo que o mais usado para dormir é o clonazepam e também as drogas Z, como o Zolpidem. Então, vamos começar pelos benzodiazepínicos. Queria que você explicasse o que são essas drogas e como elas agem no nosso organismo. Então, benzodiazepínicos é a classe dos tranquilizantes. É aquele para nós chamado ansiolítico. Só que é uma classe de remédios que deprime, que diminui o funcionamento do sistema nervoso central, mas ela age em todos os receptores. Então, ela acaba sendo uma substância que a gente chama de suja, porque ela gera uma tranquilidade, por outro lado, ela relaxa a musculatura, ela pode ajudar no início do sono e ela também é um anticonvulsivante. Muitas pessoas que têm a chamada epilepsia também podem se beneficiar dessa substância. E o que a gente viu é que, em médio e longo prazo, usando todos os dias, são medicações de dependência. O que é uma medicação de dependência? É uma medicação que aquele efeito inicial que a gente tinha com aquela dose mais baixa, daqui a pouco ela não funciona mais. E eu preciso aumentar esta dose para ter aquele efeito inicial. E daqui a pouco também, depois de um tempo de uso, a retirada abrupta gera o que a gente chama de abstinência, ou seja, são sintomas que podem ser leves ou até graves pela falta, pela diminuição da concentração na corrente sanguínea desses remédios. Então, os benzodiazepínicos são essa classe e que acabaram sendo utilizados para sono, porque como a gente está tão ansioso, tão estressado, e a gente não desacelera ali na hora de dormir, tomar um tranquilizante me ajuda a desacelerar e eu acabo entrando nesse sono. Mas eu estou usando efeitos adicionais e não o efeito efetivo de um remédio para induzir o sono para uma pessoa que tem insônia, pura e simplesmente. E por que o clonazepam é tão usado para induzir o sono? Pois é, isso aí é um pouco de modismo, né? Por exemplo, lá atrás já foi lorazepam, que aí migrou para o diazepam, e atualmente o clonazepam é a medicação que tem maior mudanças de miligramas, que tem gotas que eu posso titular com mais facilidade. Então, é uma medicação muito difundida no nosso meio, mas já foram outros. A questão é que ele tem um tempo de ação de 23 horas. Então, as pessoas não sabem que o remédio que eu tomo lá, 8 horas da noite, vai ter efeito até quase 8 horas da noite do outro dia, quando eu vou tomar novamente o remédio. Então, são medicações que acabam alterando a memória, embotando o sensório. Então, durante o dia eu estou mais lento, e isso é um efeito residual do remédio que está ali agindo também durante o dia.
E aí é muito comum, né, doutora, as pessoas usarem esses remédios junto com outros que a pessoa já toma no dia a dia, causando consequências negativas por causa da interação medicamentosa. Isso é observado sempre entre os idosos, né, aliás, principalmente entre os idosos. Por que esse é um problema? Pois é, o idoso, ele já tem uma filtração dessas medicações todas mais lenta, porque o rim filtra de uma maneira mais lenta. O fígado já metaboliza também de uma maneira diferente. Então, quando a gente pensa em fazer esse tipo de remédio para idoso, que não deve ser feito de uso contínuo, de forma contínua, a gente já tem que pensar em metade da dose. E alguns remédios, eles podem induzir ou inibir certas substâncias. Com isso, eu aumento a concentração e o tempo de ação dessas substâncias. Então, a gente tem sim que entender a polifarmácia, né? Quando a gente prescreve uma medicação dessas, a gente já tem que falar quais são os outros remédios que toma, porque a gente pode ter uma potencialização, não só de fármacos prescritos, como os de drogas ilícitas e até o próprio álcool. Então, associar essas substâncias, por exemplo, com álcool, eu potencializo muito o efeito, podendo ter graves consequências. E a pior delas, principalmente para o idoso, são quedas. Você está sonolento, você está cansado, está escuro, e aí você quer ir ao banheiro e potencializou essa medicação. A chance de queda chega a ser 2 a 3 vezes maior do que o idoso que não faz essas medicações. E aí, doutora, você falou na sua primeira resposta, né, o quanto esses remédios vão ali, cada vez mais vai passando o tempo, vai precisando ajustar um pouco a dose, e isso pode gerar uma dependência, né? E aí, uma vez instalada, quais são os sinais de que essa dependência existe? O primeiro existe uma dependência psicológica, né? Aquela pessoa que não consegue ficar sem o remédio, que a caixa está acabando, eu já quero ir no médico, ter uma outra receita para eu poder comprar. O segundo é realmente, quando eu não tomo, eu começo a ter tontura, dor de cabeça, enjoo, mal-estar, sudorese. Quer dizer, são muitas as queixas pela falta, quer dizer, o receptor está ali ávido pelo remédio e ele não está mais ligando nesse receptor. Então, isto é realmente dependência. Por isso que todos os remédios que têm a tarja preta já sinalizam. São remédios que, se eu ficar usando continuamente, eu tenho chance de ter essas manifestações. Agora vamos falar sobre as chamadas drogas Z. A mais famosa delas é o Zolpidem. Explica pra gente que drogas são essas e como elas atuam, doutora. Pois é, o Zolpidem, quando ele surgiu lá em 2000, 2001, que ele chegou no Brasil, todos nós ficamos muito felizes, porque a gente estava falando, esse mesmo receptor que os benzodiazepínicos agem em todas as subunidades, chega a um remédio que é seletivo. Ele age somente na subunidade que induz sono. Nossa, então agora a gente tem uma medicação somente para o fim que eu desejo, que é induzir o sono. E aí a gente realmente não sabia que era uma medicação que, pelo fato de ter um tempo de ação muito curto, ela acaba o efeito muito rápido. E esse indivíduo tomando inadvertidamente, por conta própria, em horários inadequados, sem tratar a insônia propriamente dita e não fazer apenas esse paliativo que induz o sono, que ele despertaria na madrugada. E é uma medicação que é muito potente, tanto que ela deve ser tomada na hora de dormir deitado. E ela tem esse tempo curto, quer dizer, 3, 4 horas depois acaba o efeito dela, e esse indivíduo pode despertar e ele tem amnésia ao fato. Então, ele acaba tomando mais remédio sem saber que tomou mais remédio. E isso começou a gerar um ciclo vicioso das pessoas tomarem mais e mais e mais medicações, e veio a pandemia. A pandemia gerou mais insônia, mais medo, menos acesso ao médico e mais chance de compra de medicações sem receita.
E aí, o que aconteceu foi uma epidemia de drogas Z. A gente saiu de 16, 18 milhões de caixas vendidas para 23 milhões de caixas vendidas. E aí, as pessoas começaram a usar durante o dia, para diminuir medo, para poder sair de casa, e sabendo que doses maiores, 5, 10 comprimidos tomados pela manhã, davam aquele efeito de bem-estar. Ao invés do efeito de indução do sono, dava um efeito paradoxal e que foi um efeito que as pessoas começaram a gostar. E aí começou o uso indevido, o abuso, o uso recreativo do remédio. E aí, quando a gente nota isso, junto com a Anvisa, sinalizando para a Anvisa, foi que há 1 ano e meio, né, em agosto de 2024, as drogas Z, não só o Zolpidem, mas todas as drogas que têm Z no nome, que são indutores do sono, passaram a ser tarjas preta. Então, todos sinalizando, são medicações de dependência. 1 ano e meio depois, a gente já teve uma queda na venda, mas não como gostaríamos. Então, a gente continua hoje recebendo nos nossos consultórios, né, no consultório do especialista, pacientes que abusam, que tomam uma caixa por noite, infelizmente, para dormir. E aí a gente precisou criar um grupo, uma força-tarefa de o que fazer com essa população, como evitar dependência, como retirar essa medicação. E aí a gente lançou esse consenso, né, esse guia de retirada das drogas Z nessa população. E é perigoso, né, doutora? Porque como eles agem muito rápido, pode gerar uma amnésia também do paciente nem lembrar, né, literalmente do que ele fez durante a noite. E isso foi o que a gente viu, inclusive, nesses memes que a gente vê na internet, quer dizer, as pessoas tomando em horários completamente aleatórios. Então, eu tenho amnésia ao fato, às vezes eu não consigo dormir e eu tenho o que a gente chama de parassônia, que é como se fosse um sonambulismo. Então, eu consigo comer a comida do gato, eu consigo comprar cavalo na internet, eu consigo passar mensagem para pessoas que, enfim, eu não falaria daquela forma e eu não lembro absolutamente nada do que fiz. E as pessoas ficam muito constrangidas, e às vezes é isso que leva o paciente ao médico: olha, doutor, eu não estou conseguindo ter controle sobre mim, e essa medicação está me fazendo, gerando consequências muito mais graves do que a minha própria doença, meu próprio problema. Doutora, eu sou anestesista, né? A gente tem muita cautela no uso dos benzodiazepínicos também, por conta do risco de uma eventual depressão respiratória, né? Que é, para além de agir no sistema nervoso, você também ter o impacto na respiração da pessoa. Isso acontece também com essas drogas Z? Felizmente, a droga Z, por ser seletiva, ela, mesmo em doses muito elevadas, a gente não tem tanto efeito nem tanta consequência no drive respiratório, né, no centro respiratório. Entretanto, nessa revisão que a gente fez de literatura, houve 46 casos de lesões graves e 20 casos de óbito. Óbito por afogamento, óbito por queda e traumatismo craniano, não especificamente por depressão respiratória, mas são medicações que podem gerar consequências muito graves. E os benzodiazepínicos, que não são seletivos, também o excesso de uso de benzodiazepínico, dependência, esses sim, podem deprimir o centro respiratório e aí a gente pode ter esse problema e causas de óbito. E a Academia Brasileira de Neurologia, ela também publicou uma diretriz nacional com orientações, né, sobre as drogas Z, como o Zolpidem. São orientações para o desmame de pessoas que estão viciadas. Que orientações são essas, doutora? Então, primeiro é conscientizar o paciente, ele tem que estar junto conosco, que ele precisa retirar esse remédio, ele tem que estar convicto da necessidade da retirada, ele tem que querer junto com a gente. Familiares junto tem um peso positivo. Uma terapia junto conosco, quer dizer, uma terapia para insônia também nos ajuda. E aí a gente vai definir.
Esse desmame vai ser feito ambulatorialmente ou internado. Por quê? Quando eu estou tomando doses elevadas, a retirada ou a diminuição dessas medicações pode gerar, inclusive, convulsão. Então, estar internado, às vezes, é necessário. Não sendo este um grupo, a gente vai definir a outra doença e tratar a outra doença. Se esse indivíduo está deprimido, se esse indivíduo já teve ideação suicida, por exemplo, vamos tratar isso junto e vamos fazer essa retirada gradual. 10 a 25% da concentração que ele está fazendo a cada 2 semanas. E dependendo de cada indivíduo, a gente tem vários fármacos, várias medicações que a gente pode lançar mão para ajudá-lo nesta retirada. E aí sim, a gente vai ter êxito, a gente vai conseguir retirar. E nós, né, da especialidade, temos muita experiência com com essa retirada, e também nesse consenso a gente reuniu psiquiatras, especialistas em dependência química, também para junto de nós, né, fazendo um mutirão, a gente entender quais seriam as principais estratégias, e está tudo ali no nosso. A gente tem um livro que está sendo distribuído no Brasil inteiro, e também foi publicado numa revista científica, né, no Arquivos de Neuropsiquiatria. Open Access, o que que quer dizer isso? Qualquer médico tem acesso livre a essa publicação para que a gente consiga, como um mutirão mesmo no Brasil, diminuir essa epidemia de drogas Z, que, comparando, eu acho que é a mesma epidemia dos opioides que nos Estados Unidos vive-se esse problema. Aqui a gente não vive do opioide, mas a gente vive do Zolpidem. Perfeito. E aí a Anvisa, né, ela também definiu regras mais rígidas para prescrever e vender o Zolpidem. Então, como deve ser feita essa venda atualmente, né? A gente sabe que muita gente acaba comprando até pela internet. Quais as orientações que você dá, doutora? Pois é, o fato de ser notificação B, né, de ser aquele receituário azul, define que é uma medicação tarja preta. Infelizmente, no país inteiro, a gente sabe que é, a gente tem um paralelo aí de mercado que as pessoas conseguem comprar sem receita. Ou o chamado shopping médico, né? Aquele paciente que vai no médico e fala assim: ai, olha, o meu médico está viajando. E você podia prescrever o Zolpidem para mim, porque o meu médico não está? É muito importante que a nossa população, que a nossa classe entenda que não deve prescrever se não for o seu paciente. Por quê? Porque a gente que está desprescrevendo, a gente prescreve aquela quantidade que a gente determinou para aqueles 15 dias, porque a gente está em esquema de retirada gradual. E o paciente que a gente vai prescrever pela primeira vez, hoje a gente já tem critérios muito rígidos, que ele só vai usar por 4 semanas. Eu já defini que aquele paciente não é adicto, que ele já não teve dependência por outros remédios, que ele não tem uma doença psiquiátrica grave, que ele não abusa de álcool, que a família está inteirada do uso desse remédio, que a gente está tratando insônia da maneira que se deve tratar insônia, que eu fiz o diagnóstico dessa insônia com as comorbidades, ou seja, com a associação de outras doenças que esse paciente possa ter, para que a gente tenha êxito, para que a gente consiga retirar esse remédio e para que esse paciente consiga dormir e ser tratado adequadamente. Outra substância que também está na moda o uso é a melatonina, né? Ela também tem sido usada para dormir. E aí muita gente acredita que por ser um hormônio, ela é mais saudável, não teria tantos efeitos adversos. É isso mesmo? A melatonina é uma opção para quem tem insônia? Então, gente, não tem um paciente que chegue num consultório de um especialista em medicina do sono que já não tenha tomado por autorrecreação a melatonina. Exatamente por ser um neurohormônio, ela não deveria ser vendida na farmácia
sem prescrição médica e ser lançada como um suplemento. Então, não deve. E melatonina não é indutora de sono, então não vai resolver. O paciente que tem insônia, que toma 5, 10, 15, 20 miligramas, quer dizer, doses excessivas de melatonina, ela não vai funcionar. Ela é um cronobiótico. A melatonina, ela diz para as nossas células: é noite, desacelere. Daqui a umas 2 horas, você deve dormir. É isso que a nossa melatonina, quando a gente produz, que é na fase escura das 24 horas, diz para o nosso corpo. Às vezes, quando eu tenho alteração do ritmo, ou seja, eu tenho sono mais tarde e preciso dormir mais cedo, então eu tenho que ajustar esse ritmo. Ou eu mudei de fuso, eu viajei para uma área com outros fusos. A melatonina vai ajustar esse ritmo, antecipando ou atrasando a fase do sono. Então, as indicações são diferentes e não para insônia. Então, não adianta abusar de melatonina para tratar insônia. O tratamento da insônia é não farmacológico. Existe uma terapia específica chamada TCCI, terapia cognitivo-comportamental para a insônia, que faz com que a gente reaprenda a dormir. Técnicas e regularidade na hora de dormir e de acordar, restrição de tempo na cama. E alguns pacientes com insônia e associação com ansiedade, com depressão, com dor, com outros problemas de sono, vão se beneficiar deste tratamento conjunto adequado, com outras medicações de segurança, para conseguirem dormir adequadamente e não ficarem viciados numa medicação muito difícil de retirar em médio e longo prazo. E doutora, para encerrar, a gente sabe, né, que dormir mal é terrível, a privação do sono acaba com a qualidade de vida das pessoas. E aí, pensando que milhões de brasileiros passam por isso, e infelizmente nem todo mundo, né, tem acesso a médicos especializados, qual seria a sua orientação para quem não consegue dormir direito? Ótima pergunta, Thelminha. A gente tem que entender que a gente tem um ritmo interno e cada um tem o seu ritmo. Então, primeira coisa é entender: eu sou mais matutino, de dormir cedo e acordar cedo, ou eu sou mais vespertino, de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Entendendo isso, tentar respeitar esse ritmo e ter um horário regular de despertar. Então, eu não posso, porque é domingo, ficar deitado até 11, meio-dia. O nosso cérebro não sabe que é terça ou que é domingo, ele sabe que o sol nasce e que o sol se põe. Então, no momento em que eu tenho essa regularidade de despertar, inclusive nas suas folgas, levante nesse horário e tenha um tempo acordado até a próxima noite. Não cochile durante o dia, porque isso vai atrasar esse início de sono. Então, isso é um fator. O outro é: não fique buscando tempo na cama, sono na cama, não fique fritando na cama. Se você deitou e não conseguiu dormir, levante e vá fazer uma atividade monótona. Pode ligar uma televisão na penumbra, pode ler um livro e só volte para a cama quando achar que vai dormir. O fato de ficar na cama, eu vou ficar aqui quietinho, não vou me mexer aqui no escuro para dormir. Isso é ansiogênico, isso gera ansiedade e a gente fica: tá passando tempo, eu tenho que acordar, amanhã eu tenho que fazer um monte de coisas. Se você levanta e se distrai o seu pensamento, é lógico que você não vai passar roupa, não vai fazer faxina ou não vai ver o capítulo, o episódio da sua série que você está querendo muito assistir. Isso aumenta o alerta. Mas situações monótonas vão te ajudar, quando voltar para a cama, você ajudar a dormir. Não abuse de cafeína até 6 horas antes de dormir, que é o tempo de ação da cafeína. Se você deita meia-noite, 6 horas da tarde já não pode nenhum tipo de cafeína, porque isso vai ajudar no alerta para você dormir. Se exponha à luz e ao sol pela manhã. Faça exercício, de preferência de manhã ou até 3 horas antes do seu horário de dormir. Isso também favorece o sono. E se você deitou
e vem pensamento na sua cabeça, não fique na tela, não fique no celular. Isso aqui interfere na produção da sua melatonina. Anote num papelzinho os seus compromissos, o que veio à sua mente, as suas preocupações, e comece a eliminar isso da sua cabeça para que essa entrega ao sono seja mais espontânea possível. É isso, perfeito. E as pessoas se conscientizarem, né, que para ter saúde, bem-estar, qualidade de vida, precisa ter uma boa noite de sono. Doutora Andréa Bacelar, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero que essas dicas ajudem você a dormir melhor. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Fernanda Lanza, edição de Guilherme Matucci e direção de Karina Dorigo. Eu sou a doutora Thelminha e se você gostou, compartilhe, é informação útil para a sua saúde. Até a próxima!